Imagine um país conhecido pelo seu alto padrão de vida, ruas organizadas e economia forte. Mas que existe um lado sombrio que poucas pessoas conhecem. Basta sair das áreas mais turísticas para perceber que a realidade é bem diferente. Em algumas ruas, o cenário parece ter saído de um filme pós-apocalíptico. Muitas pessoas completamente debilitadas vagam sem rumo, consumidas por drogas sintéticas tão potentes que transformam bairros inteiros em verdadeiras zumbilândias. Mas isso é apenas o começo. Você sabia que milhares de mulheres imigrantes são empurradas para a prostituição, presas em um ciclo de exploração que poucas conseguem escapar? Ou que nas mesmas calçadas, onde o luxo se exibe nas vitrines, milhares de pessoas dormem nas calçadas, sem perspectiva de um futuro melhor? Neste vídeo, vamos mostrar um lado da Alemanha que poucos conhecem e que muitos preferem ignorar. A Alemanha, conhecida por sua economia forte e estabilidade, esconde uma realidade que muitos não imaginam. Quase 21% da população, o equivalente a 17,6 milhões de pessoas, enfrenta o risco de pobreza ou exclusão social. Um número que mostra que, mesmo em um dos países mais ricos da Europa, milhões lutam diariamente para pagar as contas e garantir um futuro melhor. O aumento do custo de vida, os altos preços dos aluguéis e as dificuldades no mercado de trabalho são alguns dos principais fatores que colocam tantas pessoas nessa situação. Famílias inteiras precisam contar com ajuda governamental para sobreviver, enquanto idosos com aposentadorias baixas e jovens sem oportunidades enfrentam dificuldades cada vez maiores. Para muitos, um emprego não é suficiente. Mesmo trabalhando, há quem não consiga bancar moradia e alimentação adequadas. O mercado de trabalho mudou e muitos postos tradicionais foram substituídos por empregos temporários ou mal pagos, deixando trabalhadores vulneráveis a qualquer crise econômica. Enquanto o governo busca soluções, as ruas das grandes cidades mostram uma realidade preocupante. Mais pessoas dependendo de abrigos e doações para conseguir o básico. A desigualdade está mais evidente do que nunca, e o risco de que essa realidade piore ainda mais é uma preocupação constante. As ruas da Alemanha estão cada vez mais cheias de pessoas sem um lugar para chamar de lar. No início de 2024, mais de 531 mil pessoas estavam sem moradia no país. Esse número mais que dobrou em relação a 2022, quando eram cerca de 263 mil. Grande parte dessa população depende de abrigos públicos ou da ajuda de amigos e familiares. Cerca de 439 mil pessoas estão em moradias emergenciais oferecidas pelo governo, enquanto mais de 47 mil vivem nas ruas ou em locais improvisados. O problema não afeta apenas cidadãos alemães. Muitos imigrantes também enfrentam essa realidade. Entre os grupos mais afetados estão sírios, afegãos, iraquianos, poloneses, romenos e búlgaros. Muitos chegaram ao país em busca de uma vida melhor, mas enfrentaram dificuldades para encontrar emprego, pagar aluguel e se estabelecer. Sem apoio suficiente, acabaram vivendo em condições precárias ou diretamente nas ruas. O preço dos aluguéis é um dos principais motivos para o aumento da população sem teto. Em cidades como Berlim e Munique, os valores subiram tanto que até pessoas com trabalho fixo têm dificuldade para pagar um lugar para morar. Para aqueles que recebem salários mais baixos ou dependem de benefícios sociais, encontrar uma moradia acessível se tornou quase impossível. Muitas famílias que antes conseguiam se manter passaram a viver de favor com parentes ou buscaram abrigos emergenciais. Além disso, a crise econômica e o impacto da pandemia ainda refletem na vida de muitas pessoas. Muitas empresas fecharam, empregos foram perdidos e para quem já estava em uma situação difícil, o resultado foi devastador. O governo alemão anunciou um plano para investir mais de 20 bilhões de euros em habitação social até 2028, com o objetivo de reduzir a falta de moradia até 2030. Mas, enquanto as mudanças não chegam, quem vive nas ruas precisa lidar com o frio intenso no inverno, a falta de segurança e a dificuldade de conseguir o básico para sobreviver. Muitas organizações de caridade tentam ajudar, distribuindo comida, roupas e oferecendo assistência para que essas pessoas possam recomeçar. Mas, sem soluções concretas e acessíveis, o problema continua crescendo. A grande questão é, até quando essa realidade será ignorada? Na Alemanha, a prostituição é legalizada e regulamentada, mas a realidade por trás dessa indústria é bem diferente do que muitos imaginam. Estima-se que cerca de 250 mil pessoas trabalhem nesse meio, a maioria mulheres, e uma grande parte delas não está ali por escolha. Muitas vieram de países do leste europeu, como Romênia e Bulgária, atraídas por promessas de trabalho, mas acabaram presas em um ciclo de
exploração do qual é difícil sair. Os bordéis funcionam legalmente, e algumas dessas mulheres conseguem trabalhar em condições relativamente seguras, com contratos e direitos básicos. Mas a maioria enfrenta uma realidade bem diferente. Muitas trabalham nas ruas, expostas a riscos diários, sem qualquer proteção. Outras vivem sob o controle de cafetões e redes criminosas que tiram praticamente todo o dinheiro que ganham. Mesmo dentro de estabelecimentos regulamentados, nem sempre há segurança real, já que a pressão psicológica e as dívidas criadas por intermediários as mantêm presas ao sistema. As histórias de exploração são inúmeras. Mulheres que chegam ao país sem falar alemão, sem dinheiro e sem ninguém para recorrer, acabam aceitando condições abusivas. Algumas vivem em alojamentos precários, dividindo quartos pequenos com outras trabalhadoras, enquanto outras nem sequer ficam com o que ganham, pois são obrigadas a pagar taxas absurdas para os donos dos locais onde trabalham. As autoridades tentam combater o tráfico e a exploração, mas a realidade mostra que não é tão simples. Mesmo com leis e regulamentações, muitas mulheres continuam sendo exploradas sem que ninguém veja ou faça algo a respeito. E enquanto essa situação persiste, a questão continua em aberto. A legalização realmente protege essas mulheres ou apenas facilita na exploração? A Alemanha tem visto um aumento preocupante nos casos de violência entre jovens. Em 2023, os crimes cometidos por menores de idade cresceram significativamente, chamando a atenção das autoridades e da sociedade. São agressões em escolas, brigas de gangues e até crimes mais graves que antes eram menos comuns nessa faixa etária. Os dados mostram que o número de atos violentos praticados por adolescentes está em alta. Os motivos são variados: problemas familiares, dificuldades financeiras, influência das redes sociais e até a falta de perspectivas para o futuro. Muitos jovens acabam se envolvendo com grupos que incentivam a violência, seja nas ruas ou na internet. Nas grandes cidades, como Berlim e Hamburgo, gangues juvenis se tornaram um problema real. Esses grupos organizam ataques, filmam agressões e espalham o conteúdo online, buscando fama e reconhecimento dentro do próprio círculo social. Em alguns casos, a violência não fica apenas nas brigas de rua. Há registros de assaltos, ataques com facas e até casos mais extremos. O sistema de segurança tem tentado conter esse avanço. O número de operações policiais voltadas para esse tipo de crime aumentou, assim como as iniciativas para tirar os jovens desse caminho. Mas a questão vai além da repressão. A Alemanha é vista como um dos melhores lugares do mundo para trabalhar, mas a realidade para muitos não é bem assim. Em setores como construção, transporte e serviços, milhares de trabalhadores, especialmente imigrantes, enfrentam condições de trabalho que beiram a exploração. Com jornadas de trabalho longas, salários baixos e falta de direitos básicos, fazem parte da rotina de quem busca uma oportunidade no país. Os empregos temporários e de meio período se tornaram cada vez mais comuns. Muitas empresas preferem esse tipo de contratação porque pagam menos e oferecem menos benefícios. Para os trabalhadores, isso significa insegurança e dificuldades para manter um padrão de vida minimamente estável. Muitos acabam aceitando qualquer condição, pois não têm outra opção. O custo de vida nas grandes cidades torna tudo ainda pior. Em Berlim e Munique, alugar um simples apartamento pode consumir mais da metade do salário de um trabalhador comum. Quem ganha pouco precisa dividir moradia, viver em condições apertadas ou até procurar empregos extras para conseguir pagar as contas. O problema não afeta apenas os recém-chegados. Mesmo aqueles que já estão há anos no país enfrentam dificuldades para sair dessa situação. Sem garantias trabalhistas adequadas e com pouca chance de crescimento profissional, muitos ficam presos em um ciclo difícil de quebrar. Enquanto isso, o debate sobre como melhorar essas condições continua. O sindicato pressiona por mudanças, o governo discute novas regras, mas, na prática, pouca coisa muda para quem enfrenta essa realidade todos os dias. Em algumas das maiores cidades da Alemanha, uma crise silenciosa tem se espalhado pelas ruas. Lugares como Frankfurt, Berlim e Hamburgo se tornaram pontos críticos para o consumo de drogas sintéticas, criando verdadeiras zumbilândias, onde usuários vagam sem rumo, perdidos em um estado de desorientação constante. Nos arredores das estações de trem e em bairros mais periféricos, a cena se repete todos os dias. Pessoas deitadas nas calçadas, seringas espalhadas pelo chão e um olhar vazio que revela o impacto devastador dessas substâncias. O aumento do uso de drogas sintéticas não é apenas um problema isolado, mas um reflexo de questões sociais mais profundas. O desemprego, a falta de moradia e problemas de saúde mental empurram muitos para essa realidade. Entre os mais afetados estão
estão imigrantes em situação de vulnerabilidade, jovens sem perspectivas e até idosos que não conseguem mais se manter financeiramente. Uma das drogas que mais se espalhou nos últimos anos é a metanfetamina, conhecida por causar dependência extrema e efeitos colaterais devastadores, como agressividade, alucinações e a deterioração rápida do corpo. Outra substância que vem chamando atenção é a Bloom, uma droga sintética que provoca um estado de total apatia e faz com que os usuários fiquem imóveis por longos períodos, como verdadeiros zumbis. As autoridades tentam conter a crise com programas de redução de danos. Algumas cidades abriram salas de consumo supervisionado, onde os usuários podem injetar as drogas sob acompanhamento médico para evitar overdoses fatais. Além disso, equipes de assistência social tentam oferecer suporte para quem deseja sair desse ciclo, mas a luta é desigual. A cada dia, novas pessoas são atraídas para esse mundo, e o tráfico se reinventa rapidamente para garantir que essas substâncias continuem circulando. Para os moradores dessas regiões, a situação é alarmante. O comércio local sofre com a presença constante de usuários, a criminalidade aumenta e a sensação de insegurança se espalha. Muitos questionam se as medidas adotadas até agora são suficientes ou se é apenas uma tentativa de conter um problema que já saiu do controle. A Alemanha enfrenta um problema cada vez mais difícil de ignorar: a crise no sistema de saúde. Para muitos pacientes, conseguir uma consulta médica tem se tornado uma espera interminável. Os consultórios e hospitais lidam diariamente com uma demanda maior do que conseguem atender, e isso tem gerado frustração tanto para quem precisa de cuidados quanto para os profissionais da área. A falta de médicos e enfermeiros é um dos maiores desafios. Muitas clínicas já não aceitam novos pacientes porque simplesmente não há profissionais suficientes para atendê-los. Os que continuam trabalhando enfrentam jornadas exaustivas, lidando com um número cada vez maior de pessoas à espera de atendimento. Em algumas regiões, os pacientes podem esperar meses por uma consulta com um especialista, e quando finalmente conseguem, o tempo disponível para cada atendimento é reduzido ao mínimo. Nos hospitais, a situação não é diferente. As emergências lotadas, leitos ocupados e profissionais sobrecarregados se tornaram parte da rotina. Em muitos casos, os pacientes em estado grave precisam ser transferidos para outras cidades porque não há estrutura suficiente para mantê-los ali. O tempo de espera por cirurgias também aumentou, deixando muitos em situações delicadas, sem saber quando poderão ser tratados. Um dos fatores que agrava essa crise é o envelhecimento da população. Com mais idosos precisando de atendimento regular, a demanda por médicos e enfermeiros cresce a cada ano. Ao mesmo tempo, muitos profissionais estão se aposentando e o número de novos médicos formados não é suficiente para substituir os que saem. A situação se torna ainda mais complicada em cidades menores, onde há ainda menos especialistas disponíveis. Mesmo com investimentos na área da saúde, o problema não tem uma solução rápida. Muitos médicos e enfermeiros saem do país em busca de melhores condições de trabalho, enquanto aqueles que ficam enfrentam um ambiente cada vez mais estressante. Enquanto isso, a população sente no dia a dia os efeitos de um sistema que já não consegue atender a todos da maneira que deveria. A educação na Alemanha sempre foi vista como um modelo a ser seguido, mas a realidade dentro das escolas mostra que nem todos os alunos têm as mesmas oportunidades. O sistema educacional do país tem sido criticado por ampliar a desigualdade social, tornando o sucesso acadêmico algo muito mais difícil para crianças de famílias de baixa renda. Enquanto algumas escolas oferecem ensino de alta qualidade, com acesso à tecnologia e projetos inovadores, outras lidam com falta de recursos, prédios deteriorados e um número insuficiente de professores. A falta de profissionais qualificados é um dos maiores desafios. Muitos professores estão sobrecarregados, lidando com turmas grandes e sem tempo suficiente para atender individualmente cada aluno. Em algumas escolas, matérias essenciais ficam sem aulas por semanas, porque não há docentes disponíveis. Isso afeta diretamente o aprendizado, principalmente dos alunos que já enfrentam dificuldades e precisam de mais atenção para acompanhar o conteúdo. A estrutura das escolas também reflete essa desigualdade. Enquanto algumas instituições em áreas mais ricas contam com laboratórios modernos, bibliotecas completas e atividades extracurriculares, outras lidam com salas mal equipadas, falta de materiais básicos e até problemas na infraestrutura, como aquecimento inadequado no inverno e goteiras nos períodos de chuva. Para os alunos que estudam nessas condições, o desempenho escolar pode ser comprometido desde cedo. O impacto disso se torna ainda mais visível no futuro. O sistema educacional alemão divide os alunos muito cedo entre diferentes tipos de escola, separando aqueles que têm chances
de chegar à universidade dos que seguirão para o ensino técnico ou direto para o mercado de trabalho. Crianças de famílias mais pobres, muitas vezes sem apoio escolar em casa ou com menos recursos para reforço educacional, acabam sendo direcionadas para caminhos com menos oportunidades no futuro. E o vídeo chega ao fim por aqui. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre a realidade sombria da Alemanha na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós.